Olá para todo mundo, eu sou o Renato Filho do Orquidário Eutaki, o orquidário que fornece as orquídeas para o Grupo Orquídeas de Ituverava e a Floricultura Orquiflora. Então eu tenho observado que existem algumas dúvidas em relação se determinados tipos de plantas são ou não uma orquídea. E então nós precisamos fazer a pergunta inversa. Nós precisamos nos responder o que é uma orquídea. E então nós vamos observar que as orquídeas elas têm uma grande diversidade em forma, tamanho, cor, igual como nós podemos verificar aqui. Essa aqui é uma Dendrobium phalaenopsis, o nosso conhecido Denfal, que talvez seja uma das orquídeas mais rústicas que nós temos. Ela é muito comercializada e que se adapta perfeitamente ao nosso ambiente, às nossas condições de clima. Nós vemos aqui uma orquídea do grupo Cattleya, que é uma planta que tem um cheiro maravilhoso e uma diversidade de cores, até tamanhos também muito grande. Aqui a Ericina, veja só o tamanho dessa planta. E tanto faz, sendo isso aqui um tamanho muito menor, a cor diversificada, tudo essas aqui são algumas orquídeas, exemplos de plantas orquídeas. Mas então, por que elas são orquídeas? No sentido botânico que nós temos é que uma orquídea, a flor de uma orquídea, para caracterizar ela como membro dessa família, nós temos então que ela tem peças florais em grupo de 3. Por exemplo, nessa flor aqui, que é uma Cattleya walkeriana, eu vou tirar aqui as sépalas dela, ó, são essas externas, porque elas protegem o botão, são sempre em número de 3 sépalas, e aí então restaram aqui 3 pétalas, sendo uma pétala modificada, o chamado labelo, o que eu vou cortar aqui. Novamente, elas têm então peças florais em grupos de 3, e se eu tirar até esse labelo aqui, o que nós vamos observar então? Que nós temos aqui agora essa estrutura, que é a denominada, isso aqui é chamado na botânica de ginostêmio. E nós podemos observar aqui que é a coluna, é onde está a haste aqui, eu estou apontando. É isso aqui que caracteriza a família das orquídeas. Então toda a flor ela tem essa estrutura aqui, peças florais em número de 3, e nós temos que são 3 sépalas, 3 pétalas, e nós temos aqui, ó, abaixo disso, né, das peças floral, nós temos o ovário da flor. E aí, então nós temos essa estrutura aqui denominada de coluna. Na coluna ela tem aqui então, olha, essa parte até pegajosa que é chamada de estigma. E nós temos aqui a antera do outro lado. A antera tem as políneas, ó. Eu vou retirar ela agora, ó. E aí então ela vai cair, porque ela se solta mesmo, isso é normal. Então, se ela tem isso aqui, tudo numa única estrutura, é a denominada coluna, junto no ovário, isso aqui é o ginostêmio. Isso aqui é o que diz então que faz parte da família das orquídeas. Então, novamente, não importa se a flor é grande, né, se é muito pequena, igual nós temos aqui esse tamanho, e podem ter algumas plantas de tamanho muito inferior a esta ainda. Existem as chamadas micro-orquídeas, ou então flores maiores, a exemplo dessa Cattleya, né, essa aqui é uma Cattleya varneri, uma espécie. Todas essas plantas então, elas têm a chamada coluna. Se eu não tenho a coluna, então, que com o ovário forma o ginostêmio, eu não tenho essa planta, então, fazendo parte da família das orquídeas, família botânica Orchidaceae. Então, surgiram muitas essas dúvidas em relação a essa planta aqui, que é o chamado íris da praia. Poxa, algumas pessoas podem perguntar, mas a planta não é bonita? A planta não tem flor exótica, atrativa? Não é considerada uma orquídea? Nesse caso aqui não, porque essa aqui é uma iridácea, né? É a íris. É uma outra família de plantas. Então, embora ela também tenha peças florais em números de 3. Veja só, ela tem 3 sépalas, que eu posso até destacar aqui. Ela tem 3 pétalas
Tá vendo? 3. Interessante, mas ela não tem o labelo, lembra? Labelo exclusivo das orquídeas. Então, tá aí a primeira questão, olha. Uma dessas pétalas não é o labelo, então não é orquídea realmente. E olha só essa estrutura. Isso daqui, olha, nós vamos ver novamente os grãos de pólen aqui na antera, acima os estigmas, mas elas não estão numa única estrutura denominada de coluna. Portanto, íris da praia não é orquídea. E se eu devo, então, poder reconhecer se é ou não uma orquídea, ela terá que ter a coluna, tá? Só tendo a coluna e o ovário aqui embaixo, né? Tudo isso aqui formando o ginoceno. Isso, então, é o que me garante. Trata-se de uma planta do grupo das orquídeas, né? A família Orquidácea.